Vamos a mais uma aula de resistência dos materiais. Essa é a aula de número 9. Hoje nós vamos ver a relação entre o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e o módulo de rigidez. A nossa referência bibliográfica será o livro de resistência dos materiais, da 5ª edição, do livro do Hibbeler. Bom, o título aqui dessa parte da aula é Diagrama de Tensão, Deformação de Cisalhamento. Bom, a deformação por cisalhamento, que a gente conhece como gama de XY, o plano XY, então deformação por cisalhamento nós vamos indicar por gama. O que ela mede? Ela vai medir para a gente a distorção angular do elemento em relação aos lados do elemento. Beleza? Então ela vai medir a distorção angular do elemento. Aqui, por exemplo, tem uma tensão agindo nesse plano, e essa tensão vai causar essa distorção angular gama XY que a gente está vendo aqui, distribuídos em cada parte do elemento. Acontece que nós temos o seguinte, né? Um material que é submetido a um teste de tração, um teste, por exemplo, em que ele é submetido a um cisalhamento, ele vai ter um comportamento que a gente chama de linear elástico. Então, o comportamento linear elástico, a gente traçar esse gráfico aqui de tensão por deformação, ele vai ter essa linha reta aqui que a gente está vendo, ó, comportamento linear elástico. E ele tem um limite final aqui, que a gente chama de limite de proporcionalidade TLP, que é esse limite aqui, é até onde a proporcionalidade vale. Então, desse ponto inicial até aqui em cima, ele tem praticamente uma linha reta, mas é uma linha reta que tem um coeficiente angular, que a gente está vendo aqui, que pode ser calculado, certo? Então, ocorrerá também um endurecimento por deformação até que esse elemento que a gente está avaliando atinja o limite de resistência ao cisalhamento. Então, do ponto 0 até esse ponto TLP, nós temos um limite linear elástico. Passou desse limite, como nós estamos avaliando uma torção, desse ponto até esse ponto máximo ocorre o que a gente chama de endurecimento por deformação. E esse endurecimento por deformação ele vem até esse ponto aqui que a gente chama de limite de resistência ao cisalhamento, que é um TR, tal R. Tá? Passou desse ponto, o material começa a perder sua resistência e chega até esse ponto aqui, onde ele fratura, tá? Ele falha, ele quebra. Okay? Então, nesse ponto aqui, ele quebra. Então, você estica o material, você deforma o material, né? Se você soltar, ele volta à posição que ele estava, porque ele é regime elástico. Passou desse ponto, ele começa a sofrer um endurecimento, o material endurece, porque você está deformando ele e já passou dessa fase de região linear elástica. Chega nesse ponto máximo, ele começa a perder a sua resistência que ele tinha adquirido por deformação e ele falha. Okay? Então esse seria o gráfico de tensão-deformação de um objeto que está sendo deformado. Como a gente viu na outra aula, nós temos que a tensão de cisalhamento ela pode ser dada por essa equação, que é igual ao módulo de rigidez vezes a deformação por cisalhamento, gama. Então, o G vai ser o nosso módulo de elasticidade ao cisalhamento, ou também chamado de módulo de rigidez. Por esse gráfico, teria como achar o valor do G só achando o coeficiente angular aqui, que é a tangente desse lado, que é o TLP, dividido por gama LP. Beleza? Esse outro lado. Existe uma relação que a gente vai usar no problema ali,
que é entre o módulo de rigidez, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Certo? Então, essa equação dá a relação entre os três. Vamos fazer um exercício para tentar utilizar essa equação aqui e mostrar alguns outros conceitos. Então tá, um corpo de prova de alumínio, como esse aqui que a gente está vendo, ele tem um diâmetro inicial de 25 milímetros. Está aqui o diâmetro inicial dele, ó. A espessura dele, o diâmetro dele está aqui. O comprimento de referência desse corpo de prova é um L0, que ele vem daqui, desse ponto até aqui, certo? Que é 250 milímetros. Supondo que uma força de 165 kN alongue o comprimento de referência, então você está vendo aqui que tem uma força dos dois lados, tá? Puxando ele dos dois lados. E isso vai fazer com que o comprimento seja alongado, tá? Alongado em quanto? Em 1,20 milímetros. Então isso aqui é o quanto ele alongou, certo? Que a gente pode chamar esse alongamento de delta Então 1,20 milímetros, certo? Ele está pedindo o módulo de elasticidade do nosso problema, do nosso material, né? Determinar também quanto o diâmetro do corpo de prova vai se contrair. Já que você tem uma força puxando para cima e uma outra puxando para baixo, é de se esperar que esse diâmetro aqui ele se afine, tá? Fique mais fino. Quanto que ele vai se contrair aqui? Então essa é a pergunta dele. Ele fala para a gente supor que o módulo de rigidez do alumínio é 26 gigapascal. E esse sigma-e, tá? Ele vai ser a tensão do limite de escoamento do material. Certo? Então nós vamos usar isso aqui como um padrão de referência. 440 megapascal. Quando a gente faz um gráfico, né, de deformação aqui e tensão, a gente sempre tem aquele gráfico da reta, depois ele assume outro comportamento e o material fratura. Acontece que esse limite aqui, em que o material ele funciona como um material elástico, ele vem até esse ponto aqui em vermelho, tá? Que a gente vai chamar de sigma-e. Então, quando a gente calcular uma tensão normal, nós vamos comparar com esse valor para ver se o material ele fica dentro desse intervalo. Porque se ele ficar dentro desse intervalo, eu posso utilizar uma equação, tá? Que é que o sigma é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação do material. Se isso acontece se o sigma que a gente vai encontrar do nosso material for menor que o sigma tabelado. Aí eu posso usar essa equação. Se ele fosse maior que esse valor, o sigma fosse maior que o sigma-e, passasse daqui, essa equação já não valeria mais. Então, é esse cuidado que a gente vai tomar. Então, o módulo de elasticidade do material. Então, vamos lá. A tensão normal média do corpo de prova, ela é dada pela carga dividido pela área. A carga feita no material é 165 kN. Está aqui, 165 vezes 10 a terceira newton. Quanto que é a área do corpo de prova? A área vai ser... Se eu fazer um corte aqui nesse trechinho, eu vou ter aqui uma área, certo? Com certo diâmetro. Quanto que vale o diâmetro? 25 milímetros. Certo? 25 milímetros, ou 0,25 metros. Certo? Então, a área vale π, o raio ao quadrado, né? Só que o raio ao quadrado é o diâmetro dividido por 2. Só que elevado ao quadrado aqui, tá? Acaba virando a quarta aqui embaixo. Então, a área total aqui da seção vale π sobre 4 vezes 0,025 ao quadrado, sendo isso daqui o raio da nossa seção. Fazendo as contas,
nós vamos chegar que a tensão exigida nessa seção aqui vale 336,1 megapascal. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar qual é a deformação normal média nessa região. Nós sabemos que o comprimento dele ele se eleva, né, de 1,20 m. Então ele tem um comprimento inicial que é 250 milímetros. O comprimento inicial do nosso corpinho. Se você pega o quanto ele alongou, né, de 1,20, divide pelo comprimento inicial, original, você tem essa deformação aí. Isso vai dar 0,0480 milímetros por milímetro. Quer dizer que a cada milímetro, o nosso corpo ele aumenta 0,00480 milímetros. Agora vai entrar esse termo de comparação da tensão normal com a tensão do limite de escoamento. A tensão limite de escoamento é 440, a nossa deu 336. Ela é menor que 440. Significa que a nossa equação, eu posso usar a equação dentro desse espaço aqui que a gente viu que o gráfico é uma reta. Então, a equação ela vai se comportar uma equação de uma reta. Então, eu posso utilizar que o nosso sigma é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação aí. Tá? Aqui é essa equação aqui, ó. Ele só escreveu de forma diferente. O nosso sigma, a gente calculou 336,1 megapascal. Megapascal 10 a sexta está aqui, ó. Esse é o valor de M. E embaixo a deformação que a gente achou. É isso daqui. Então coloca a deformação. Quem que é o módulo de elasticidade? 70 gigapascal. Então ele pediu para a gente achar o módulo de elasticidade. Então essa parte a gente já achou. Essa parte a gente finalizou o problema. Vamos para outra parte agora, que é quanto que o corpo vai contrair. A gente sabe que essa equação aqui é válida, então a gente vai utilizar essa equação, utilizar o módulo de rigidez que ele deu no problema, que está aqui, ó, 26,26 gigapascal, né? Está aqui, só substituir. O coeficiente, o módulo de elasticidade a gente acabou de achar que vale 70 gigapascal. Está aqui, ó. Só substituir. E aí eu vou encontrar aqui o coeficiente de Poisson, tá? Faço a distribuição aqui entre os dois e calculo o coeficiente de Poisson, esse termozinho aqui, que vai dar 0,346. Beleza? Onde eu vou usar esse coeficiente de Poisson? Esse coeficiente nós vamos usar nessa equaçãozinha que a gente viu em outras aulas, né? Ele diz que a deformação na lateral é igual, né, à divisão da deformação na longitudinal. Então, quanto o corpo se deforma na lateral e o quanto o corpo se deforma longitudinalmente. O coeficiente de Poisson nós temos, acabamos de calcular, esse daqui, ó. Então, só substituir aqui dentro. A deformação longitudinal a gente encontrou, que é essa daqui, ó. Quer dizer que ele, vamos dizer assim, ele aumenta o comprimento, né, longitudinalmente 0,04880 milímetros, né? Então ele alonga isso aqui. Então esse elong aqui é a deformação dele longitudinal. Quem que falta? Falta a deformação lateral, que é essa daqui. Então eu vou calcular, multiplicando os dois, eu vou chegar que lateralmente ele contrai, ó, por isso dá um negativo aqui. Então, a cada milímetro, o diâmetro dele se contrai 0,00166. Beleza? Para finalizar, a deformação, se eu sei que a cada milímetro a lateral deforma 0,00166, quantos milímetros, que no caso o meu diâmetro é 25 milímetros, né? 25 milímetros deformaria em quanto? Qual a quantidade que deformaria em 25 milímetros? Então basta multiplicar isso aqui por 25 que você tem
quanto que reduziu a deformação, quanto que reduziu o seu diâmetro quando essa força foi aplicada. Ele esticou essa barra, né, e ela reduziu de espessura. Então ela reduziu 25 vezes 0,00166, dá 0,0415 milímetros. Então essa é a resposta da contração do diâmetro. Ok, pessoal? Então esse era o exercício. E com isso a gente finaliza o curso de Resistência dos Materiais 2. E agradeço a participação de todos. Bons estudos e até uma próxima.